Fala pessoal, bom dia. Estamos então entrando aí no novo livro, né? O livro de Esther. E na verdade o livro não começa contando a história de Esther, né? Ele começa contando a história do rei Assuero e a rainha Vasti, né? E Esther ela entra na história depois por um problema, digamos assim, entre os dois, né? Entre Vasti e Assuero. E aí abre espaço para escolher uma nova rainha e Esther acaba sendo escolhida. O rei Assuero estava dando uma festa e a festa era na sua casa, e essas festas eram as festas de uma semana, né? O rei Assuero também era conhecido como Xerxes e reinou sobre 127 povos ali da região. Ele vem da linhagem de Dario, que foi quem levou o povo cativo, né, para a Babilônia. E durante as festas, né, o rei fazia bebidas fortes, né, e ao que tudo indicava, as pessoas já estavam bêbadas, já estavam, digamos assim, alteradas, né, pelo álcool. E o grande problema, mais uma vez, a Bíblia mostra, e a vida mostra isso todos os dias, e quando as pessoas estão sob o efeito do álcool, as pessoas fazem coisas impensadas, assinam documentos impensados, fecham acordos impensados, e isso tem consequências para o resto da vida. E aí, mais uma vez, a gente vê, apesar dele ser rei, a gente vê um marido que fez uma promessa para outras pessoas sem fazer o acordo com a sua esposa, sem entrarem num acordo, sem saber se aquilo que ele estava prometendo fazer iria ferir ou não a honra e a dignidade da sua esposa. E ele deixou a sua família em segundo plano para que, no momento em que ele estava alterado pelo álcool, a arrogância, a prepotência falasse mais alto. E a partir daquele momento, ele começou ao invés dele pedir desculpa para a rainha e assumir a posição de humildade, ele na verdade fez o contrário. Ele se cercou de conselhos de pessoas erradas, tentou resolver as coisas utilizando a ideia e o conselho de pessoas que eram de fora da família, e isso só corroborou para que a sua família fosse destruída e ele se separasse da sua esposa. Então a gente vê que a bebida, ela não só causou um mal-estar, como ela ajudou na destruição de uma família e, por que não dizer, no mal dizer, né, de uma mulher como a rainha Vasti. Eu não estou dizendo que ela era certa nem que ela era errada, mas eu só estou querendo dizer que ela ficou exposta por uma imprudência do seu marido. E quantas vezes nós, maridos, né, pelas nossas imprudências, a gente tem exposto as nossas famílias, seja esposa, sejam filhos. E aí vem o capítulo 2, o rei procura uma nova rainha, né? E aí entra em cena um camarada chamado Mordecai. Mordecai tinha um irmão, o irmão morreu com a sua esposa e deixou uma filhinha, e essa filha chamava Esther. Na verdade, Esther era uma menina órfã, e Mordecai, acredito que seja um cara muito estrategista, um cara muito inteligente. Ele tratou dessa menina com o maior carinho e ensinou essa menina não só os costumes babilônicos, como ensinou os costumes judeus. E eu não sei qual seria a ideia de Mordecai inicial, mas a rainha Esther só conseguiu ser rainha porque ela sabia os costumes babilônicos e ela se fez de babilônica. Então a gente vê como que Mordecai, apesar de não ser o pai biológico de Esther, ele era alguém que estava sempre ao lado dela, pensando no futuro dela e procurou fazer por ela, né, o melhor que ele podia. Aí vem o capítulo 3, Amã é um rei, digamos assim, parceiro de Assuero, e Amã era um homem de guerra, um homem valente, e Assuero então colocou ele acima de todos os príncipes, né, como se fosse o braço direito de Assuero. E Amã era alguém também assim, bem orgulhoso, que gostava de ser honrado,
e por onde Amã passava ele gostaria que as pessoas se inclinassem para ele. Porém, Mordecai era judeu e tinha uma fé inabalável, né? E ele se recusava a se curvar a outro homem, ainda mais se ele não fosse judeu. E enquanto o povo prestava homenagens a Amã, o Mordecai permanecia sem fazer aquela honra, sem se abaixar para quando o rei passasse. E os guardas do rei começaram a se revoltar com Mordecai, porque ele fazia isso todos os dias. Foi então que o Amã começou a tomar uma birra, né, de Mordecai e dos judeus. E aí no capítulo 4 mostra a aproximação de Amã e de Assuero, e Amã, como amigo de Assuero, pede a Assuero que cumpra um pedido dele, que é justamente eliminar o povo judeu do meio dos babilônicos. Ele conta uma história, né? Ele diz que os babilônicos poderiam ser no futuro surpreendidos pelos judeus que estavam crescendo muito ali no meio e que era melhor exterminar os judeus. Nesse momento, Mordecai toma conhecimento do documento, uma carta que foi mandada para os povos, avisa Esther, e aqui vem um ponto crucial da nossa história, um dos pontos mais importantes. A partir do momento que Esther toma conhecimento, ela tinha duas opções. Ela era rainha, ela podia ignorar e achar que isso era um problema deles, ou ela poderia se colocar como uma do povo, né? E eu duvido que Amã fosse conseguir matar Esther, por mais que a Bíblia fale, o próprio Mordecai manda uma carta para ela falando isso, que ela não se salvaria, mas eu particularmente não consigo perceber que o rei deixaria que Esther morresse. Mas Esther foi além, né? Ela não se preocupou com ela, mas ela se preocupou com o povo. E aí a gente vê a fidelidade da pessoa de cima para baixo. A gente vê que pessoas com caráter mudam de posição, mas não mudam de pessoa, mas não mudam de consciência, não mudam de coração, não mudam de honra. Apesar de Esther não ser mais uma órfã, filha de um trabalhador qualquer judeu, ela agora era rainha de 127 países, ela era rainha do maior reino que existia na terra. Esther nem por isso deixou o coração dela ser maior. Ela se doeu pelo povo, ela levantou a bandeira pelo povo. E o mais engraçado, né? A gente vê a importância do mentor na vida de Esther. Mordecai foi ensinando Esther, foi conduzindo Esther de uma maneira que ela conseguisse convencer o rei, de uma maneira que ela conseguisse ter sucesso na sua empreitada, que era não deixar que o povo judeu fosse exterminado. E olha que legal, né? O povo judeu era um povo extremamente preconceituoso, né? Naquela época as mulheres nem contavam, só os homens contavam, né? E agora o povo estava na mão de uma mulher. O povo judeu, para não ser exterminado, estava na mão de uma mulher. E essa mulher era Esther. E o mais engraçado é que Esther, ela tinha diante do rei uma consideração grande. E a gente vai ver isso no capítulo 5, né? A consideração que o rei tinha com Esther. O rei amava Esther, mas ela não deixou isso abalar a fé dela. Na verdade, Esther sabia que para reverter aquela situação não dependia dela e nem da beleza dela e nem do quanto ela era persuasiva, mas para mudar aquela situação, na verdade, dependia de jejum e oração. E ela pede então a seu tio Mordecai que ore por 3 dias, que estabeleça um jejum e que ao final dos 3 dias ela iria então falar com o rei. Então a gente vê características importantes de Esther: a fidelidade com o povo, né, a obediência ao mentor, né, a integridade de coração, onde muda a posição, muda as vestes, muda as mesas, né, de onde ela come, mas não muda a integridade, não muda o coração, não muda a honra. E por fim, a quarta característica que eu vejo de Esther é uma mulher de fé,
que apesar de toda a riqueza, de toda a pompa, ela não se esqueceu que quem governava e quem dirigia todos os passos era Deus. E agora eu quero te convidar para amanhã estar comigo no capítulo 5, para a gente ver como é que vai desenrolar essa história maravilhosa dessa mulher de princípio que era Esther. Um abraço.